Então vamos lá, galera. Prosseguindo o nosso curso aqui de auto-hipnose terapêutica, hoje nós vamos entrar num setor que é muito da terapia. Eu quero explicar aqui alguns conceitos que vão ajudar vocês a se investigarem. Boa parte da terapia é trazer um autoconhecimento para que, no ato de você conhecer certos aspectos, ganhar também o domínio de modificá-los. Então é o seguinte, olha, toda terapia vai começar com um processo de anamnese. A palavra anamnese, ela tem a ver com duas palavras. A primeira palavra é ana, que tem a ideia de novo, e mnese, tem a ver com memória. Né? Então, anamnese seria como trazer à tona uma memória que você já sabe, mas de alguma forma está esquecida. Mas veja bem, não só memórias, sensações, percepções, tudo que você possa ter enterrado dentro de si mesmo. Na aula de hoje, vocês vão entender que quanto mais nós nos afastamos daquilo que nos dói, ou das questões centrais da nossa vida, mais nós perdemos o poder de modificar essas coisas. Porque veja bem, se eu estou aqui e eu enterro um negócio, sei lá, no quintal, lá fora, eu automaticamente perco a capacidade de modificar aquilo que eu escondi. Porque está lá parado. Então, assim, uma das funções do terapeuta é começar a fazer o cliente escavar essas coisas que ele enterrou. E como aqui é uma escola voltada para habilidades sociais, escavar cada um daqueles momentos que para você de alguma forma foi doloroso. E por ser doloroso, talvez você não conseguiu lidar. E por não conseguir lidar, a tendência é que você acabe se afastando daquele negócio. Lembra do sistema de defesa? Então, o sistema de defesa, ele é um tipo de negação. Acontece algo na nossa vida, né? E ao invés de olhar para aquilo e aceitar, é claro que a gente precisa de um aporte. No mundo perfeito, quando você estivesse triste ou chateado, teu pai ou tua mãe ia sentar contigo e ia te colocar para expressar aqueles sentimentos para você aprender a lidar com eles. Mas não é assim que acontece, a gente sabe. Então, quando a criancinha tem um problema que ela não consegue resolver, ela não vai ficar pensando naquele problema até digeri-lo. Ela não tem os meios para isso. O que ela costuma fazer é simplesmente se afastar do problema. Então, o sistema de defesa, ele é um tipo de negação, ele é um tipo de não. Não vou pensar nisso agora. Não, nem doeu tanto assim. Quer saber? Não, eu até fui humilhado por aquela pessoa, mas eu já perdoei. Tem pessoas que sentam na clínica com esse discurso de fato, achando que já perdoaram. Existe uma diferença, gente, entre falar uma coisa e ser outra. Por exemplo, eu estou com um cliente que fala que quer cortar laços completamente com a família. Mas quando ele vai se orientar existencialmente, ele fala da terra dele, a terra original, a casa da avó dele, ele fala lá em casa. Então ele vai contar o caso e fala assim, não sei por quê, porque lá em casa... Então veja bem, o discurso dele diz que ele quer cortar laços. Mas o ser dele, a parte antropológica, a existência dele, mostra que ele ainda está em casa. Que ele ainda considera aquele local sua casa. E quando você diz lá em casa, é óbvio que vem um tipo de conforto, um tipo de aconchego. Então, assim, esse discurso dele de cortar laços, isso é remorso, não é real. O que ele quer de verdade é se limpar dessas dores e conseguir estar em casa de maneira mais tranquila, mais madura, mais indiferente aos problemas que tem lá. Indiferente no sentido de ser forte o suficiente para que ele não te abalar tanto. Então a anamnese, gente, ela serve para a gente captar essas nuances e mais algumas. Então, por exemplo, para esse cliente eu mostrei, falei assim, olha, você fala como se quiser sair de lá, mas todo o seu discurso é com amor àquele local. Você percebe o antagonismo dentro da sua alma? Quando você fala que quer sair de lá, isso é um tipo de mentira que você conta para você mesmo para aliviar suas dores. É um tipo de negação. Lembra dos sistemas de defesa? Eu separei aqui a importância da verdade e da mentira, porque se o sistema de defesa é um tipo de negação, também não deixa de ser um tipo de mentira. Porque a mentira, ela não existe por si só. A mentira é a negação da verdade. Ou seja, ela subsiste da verdade. Ela não tem substância própria. Existe uma verdade, você a nega e daí brota uma mentira. Então nós somos cheios dessas mentirinhas que nós contamos para nós mesmos. Assim, lotados. Nós vamos destrinchar isso mais para frente. Agora vamos lá. Qual é a parte da anamnese? Como é que ela funciona uma anamnese? Quando o cliente chega na clínica, a gente vai coletar alguns dados mais burocráticos, né? Idade, onde nasceu, não sei o que. E logo depois nós vamos entrar na parte biográfica do cliente. Porque assim, a primeira função de uma anamnese é fazer uma análise biográfica.
No sentido seguinte, olha, a maioria das pessoas não consegue fazer as relações de causa e efeito que tem na vida delas. Por exemplo, vocês lembram do rapaz que eu contei que desenvolveu uma fobia social? Porque ele fez xixi na roupa e a professora humilhou ele no meio da sala de aula? Então, se ele fizesse uma básica relação de causa e efeito, ele ia perceber que, de alguma forma, isso tem alguma coisa a ver, né? Eu tenho medo de pessoas. Eu passei um extremo medo com pessoas. Talvez tenha uma ligação aqui. Algumas coisas ficam até óbvias para nós depois de um tempo na terapia. Você olha e fala, olha, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. E essas coisas vão ficar óbvias para vocês também. Só que vamos lá. A análise biográfica, cara, primeiro, é para você fazer uma revisão da tua vida, porque quando você revisa a tua vida, quando você conta a sua história, você precisa contar ela de uma certa perspectiva. E às vezes nós vamos contar a nossa história da perspectiva de vítima, às vezes nós vamos contar a nossa história de uma perspectiva muito neutra e afastada. Tinha uma cliente minha, por exemplo, que ela era cheia de sistemas de defesa, e ela me contando um caso dela, né? Ela já tinha seus 40 anos, não, porque eu... depressiva, né? Tipo assim, mal, cheia de problemas afetivos, dependência emocional. E ela, não, é porque meu pai, com 12 anos, me botou para fora de casa, né? Eu tive que me humilhar, morar de favor, fazer faxina, não sei o quê, para ter onde morar. Aí ela me contando assim, como se estivesse tomando um café da manhã dela. E eu sei que ela não tinha superado aquele evento. Caso contrário, ela não estava contando isso na terapia. Aí eu olhei bem para a cara dela e falei assim, peraí, você está me contando isso dessa forma? Me conta essa história de jeito aí. Na hora que eu fiz isso, aí o olho já começou a encher de água. Já começou o bico. Por quê? Porque ela estava contando a história dela, só que afastada do problema. Como se tivesse acontecido com outra pessoa. Como se ela já tivesse superado. Eu sabia que isso era mentira. Eu sabia que aquilo era um sistema de defesa. Ela não queria entrar em contato com aquelas emoções. Quando eu a afrontei dessa forma, eu desmontei o sistema de defesa, no sentido de, olha, não adianta fazer essa carinha aqui, eu tô te vendo. Eu tô vendo teu sofrimento, você tá escondendo ele de mim. E quando eu fiz isso, ela desmontou o sistema de defesa, porque eu podia vê-la, eu podia ver por trás das máscaras. Então a primeira função da anamnese é perceber o seguinte, olha, como é que eu conto a minha história? Eu conto ela como uma história de superação, como uma história de vítima, como uma história que eu odeio, como uma história que eu amo. Como é que eu narro a minha história para mim mesmo? Existem terapeutas que falam assim, olha, a terapia, gente, ela não muda o eu, ela muda o ego. Nós vamos entender isso mais para frente. Mas o ego, ele é uma estabilização narrativa. Ele não é o seu eu. O seu eu se estabiliza através de algumas partes do ego. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, porque a pessoa ficou com o ego ferido. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, vamos imaginar que eu me estabilizo com a narrativa de eu sou o bonitão, eu sou o perfeitão, eu sou o gostosão. Né? Então, assim, essa é a minha narrativa. Lembra que o ego é uma estabilização narrativa? Então, sempre que eu vou contar a minha história, eu conto como se eu fosse bonitão e gostosão. Se vem uma situação que me expõe ao ridículo, essa situação, ela quebra essa linha narrativa que eu tracei para mim mesmo. Porque o gostosão, o bonitão, o perfeitão, ele não erra. E aqui vem uma coisa que me mostrou, me evidenciou como um errante. E isso quebra a linha narrativa que eu usava para orientar minha personalidade. Então, por que existe essa expressão do ferir o teu ego? Porque assim, olha, feriu uma parte sua que você acreditava que era. Ou pelo menos que você contava para você mesmo que era assim. Então, a terapia, ela muda essas partes do nosso ego. De forma que, se o ego é um discurso, uma estabilização narrativa, vocês já perceberam aqui, durante esse curso, né, o quanto as narrativas mudam no fim da terapia. Né? Existe uma narrativa de, meu Deus, eu fui a menina abusada, sempre serei essa menina. E aí, quando ela faz uma terapia, ela usa outra estabilização narrativa para contar aquela história. E olha, não, fui abusada, mas eu sou maior que aquilo, mas aquilo já passou. Mas eu perdoei a pessoa, não tem nada a ver mais. Foi uma dor passada, não tem nem mais dor mais. Essa estabilização narrativa vai acabar mudando o eu? De alguma forma vai. Então eu explico para os meus clientes, falo assim, olha gente, isso que a gente chama de eu, ele é composto por várias partes de ego. Várias estabilizações narrativas. Existe uma estabilização social, existe uma estabilização pessoal, existe a estabilização que você usa com sua mãe, com sua namorada, quando você sai para a rua. Então o nosso eu, ele é composto dessas estabilizações. O problema é que partes dessas estabilizações nos adoecem. Né? Inclusive, o trauma seria um tipo de narrativa que ainda está em aberto, uma ferida em aberto. Então, o primeiro aspecto da anamnese é fazer uma análise biográfica séria. Olhar para a sua vida mesmo. Então, por exemplo, o cliente chega relatando lá uma baixa autoestima. Primeiro, eu vou olhar para a biografia da pessoa.
Ver quais foram os momentos onde ela, de alguma forma, reforçou este comportamento ou essa sensação de ser inferior. E isso já nos leva para o segundo ponto, que é o seguinte, olha, toda anamnese, pelo menos na psicologia, vai envolver relação com o pai e relação com a mãe. Porque eu acho que essa altura do campeonato já está claro para vocês que, veja bem, antes de eu solidificar um eu, antes disso eu percebo um tu. Eu percebo alguém. Você vê que a criança, ela começa a falar eu com seus 4, 5 anos de idade. Até então ela se chama pelo próprio nome. Juquinha, Fernandinho, ou coisa do tipo. Então o que acontece? Se eu primeiro percebo um tu, antes de perceber um eu, o eu já existe, é óbvio, né? Senão quem perceberia um tu? Né? Sou eu que estou percebendo, mas eu ainda não me percebo. Então é o seguinte, quando a criança se percebe, ela já foi tratada de certa forma por esses outros eus, e essa forma com que ela foi tratada cria nela percepções. Então, por exemplo, uma criança que é amada, colinho, claro, né? Limites. Então, as pessoas confundem amar com gostar. Quando você ama, gente, você impede que a pessoa se destrua. Quando você gosta, só gosta, você não liga para isso. Então, por exemplo, se o pai está no supermercado e o filho fala assim, pai, me dê um saco de balas. Se o papai quiser agradar aquele menino, ou seja, quiser que aquele menino goste dele, ele vai dar um saco de bala. Só que ele é um frouxo. Porque se ele amasse mesmo a criança, ele ia dizer não. Pegar ele no colinho e fazer outra coisa. E veja bem, esse não que eu digo aqui tem a ver com amar. Porque pode ser que naquele momento a criança não goste do que eu estou fazendo. Mas filho, eu te amo. Eu não ligo se você vai gostar ou não. Então, limite também é uma forma de amor. Eu atendi várias clientes que testavam o limite dos seus pais no intuito de se sentirem amadas. Quem não conhece uma criança birrenta que faz merda, faz merda, faz merda? E a gente fala assim, ela quer chamar a atenção. De certa forma é mesmo. Porque ela sente que não tem a atenção dos pais, e a pirraça dela é um tipo de recado. Tipo assim, olha, o que eu vou precisar fazer para ser notado? Já quebrei o copo, já quebrei a lâmpada, já quebrei o sofá. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu boto fogo na casa? Talvez assim vocês me notem. Então a maioria das crianças indisciplinadas, que fazem esse tipo de coisa, é também um chamado do amor, gente, da disciplina. Porque, eu tinha uma cliente que saía com 6, 7 aninhos para roubar no supermercado, só para ser pega, para ver se o pai dela ia lá e dava um couro nela, porque talvez assim ela chamava a atenção do pai, mas adivinha só, ela era pega e o pai nem ia atrás. Então o que a criança pensa nestes momentos? Ela pensa assim, porra, eu tenho tão pouca importância que ele realmente não liga se eu for pular de um penhasco. Né? Porque assim, se alguém que você ama quer pular de um penhasco, você diz não, você impede, você segura, você desmaia ela na porrada, entendeu? Por quê? Porque você quer o bem dela. Então o amor tem a ver com isso, querer o bem. Gostar é outra coisa. Então, quando uma criança ela é amada pelos seus pais, não gostada, paparicadinha, quando ela é amada pelos seus pais, ela sente que tem um bom valor. Ela já cresce com uma certa autoestima. Porque os outros trataram ela de uma boa forma e ela percebe, olha, eu devo ter algum valor. Pô, tá todo mundo me beijando, me dando comidinha, me dando abraço, me dando presente, eu devo ter algum valor. Em contrapartida, a criança que cresce sem a sensação de ter sido amada, protegida, se sentia constantemente vulnerável, tinha constantemente dúvidas do seu valor. Cara, quantas vezes eu já atendi adultos, né, que a gente acessa trauma? E, por exemplo, essa semana passada, mano, teve um trauma que a criancinha fez um café da manhã pra mãe e levou na cama. E eu sei lá por quê, a mãe é maluca, narcisista, qualquer merda dessas. Cara, jogou a bandeja pra cima, começou a jogar os pão no menino. Aí você imagina uma criança de 8 anos vivendo essa experiência. Imagina. Você acha que ela pensa assim, pô, minha mãe tá louca? Não, ela pensa assim, poxa, eu fiz algo de errado. O problema tá em mim. Agora você imagina essas vivências sendo repetidas. Chega uma hora que você acredita que você não tem valor mesmo. Porque não importa o bem que você faça. Aquela pessoa que você ama nunca te reconhece. Nunca te reconhece. E se ela não te reconhece, você começa a acreditar que o seu valor é baixo mesmo. Então a relação com pai e mãe é um dos negócios já cruciais em terapia, bicho. Cruciais. Porque ninguém aqui nasceu do nada, né? A gente nasceu dentro de uma cultura, de certos comportamentos, de certos hábitos, num sistema que já estava dado. Por exemplo, Adler, que é um psiquiatra, fez todo um estudo sobre os comportamentos dos irmãos mais velhos. Os do meio, os mais novos. Geralmente o mais velho é sempre o mais problemático. Aí você vai ter que adentrar um pouco na teoria de Adler para entender isso. Mas a maioria dos alcoólatras são primogênitos. A maioria dos psicopatas são primogênitos. A maioria dos mendigos são primogênitos. A maioria dos
carcerários, população presa, são primogênitos. Adler explica que isso tem a ver com um certo movimento de perder o posto. Então tá lá o primogênito, tendo toda a atenção possível, e aí do nada chega o irmãozinho mais novo. Se os pais não conseguem fazer essa preparação do mais velho, no sentido de, olha, você não está sendo trocado, a família está crescendo, tem mais uma pessoa para a gente cuidar, e o pai dá para esse primogênito a sensação de, olha, eu conto contigo, porque eu confio em você, porque você é o meu filho, você é o meu primeiro. Quando você diz isso para o mais velho, ele sente que, caramba, meu pai confia em mim, eu tenho valor. Então o meu irmãozinho que está chegando é uma pessoa que eu tenho que receber bem, porque o meu pai confia em mim. Então Adler mostra que tem que ter todo um trabalho como primogênito para que ele consiga aceitar a chegada do outro. E em contrapartida, o irmão do meio, ele vai sempre tentar superar o primogênito em algum aspecto. Porque ele já vai crescer olhando para aquele modelo dado e vai querer vencer aquele modelo de alguma forma. Então Adler explica que os do meio podem ter alguns complexos de superioridade, pode às vezes confundir arrogância com confiança, e enfim, ele vai destrinchando essa coisa toda lá, tá? Se vocês quiserem, adentrem em tudo que eu estou pincelando, né? Porque aqui é uma escola que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, mas ninguém aqui está parado, né? Imagino que todos vocês têm alguma rotina de estudos. Se não tem a escola aqui que é a sua rotina de estudo, mas dá para melhorar. Então a relação entre pai e mãe é crucial. E eu quero que vocês analisem as suas. Por exemplo, um dos exercícios que eu faço na clínica é o seguinte. Primeiro eu quero mostrar o seu inconsciente operando. Então eu falo para o cliente o seguinte, olha, eu vou dizer algumas palavras aleatórias e eu quero que você me diga a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Pode ser? Gente, pode ser. Aí eu falo, manga. O cliente vai me dizer, me veio uma fruteira. Aí eu, é mesmo? Legal. Alguns clientes dizem assim, não, veio uma manga. Eu digo, olha, qual manga? Aí o cara, uma manga rosa. Aí eu, ótimo. Aí eu vou e pergunto pra ele, olha, em algum momento você escolheu essa manga? Ou quando eu disse manga, só apareceu essa manga pra você? Automaticamente. Aí ele, não, você me falou uma manga, apareceu essa, né? Eu poderia ter pensado numa manga espada, numa manga umbu, poderia ter pensado numa manga de camisa, numa manga de pasto. Mas quando você me disse manga, me veio essa manga rosa. Não escolhi, só veio. Aí eu digo, olha, isso aqui é seu inconsciente. Essa mente que fala 24 horas, só que num plano de fundo. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, eu quero que você pense no seu pai. E assim como essa manga, eu não quero que você tente pensar num sentimento. Eu quero que você só perceba o sentimento. Ou seja, ele já está ali. Você só precisa perceber. Né? Então aqui tem 2 conectores. Só precisa percebê-los. Eles já estão aqui. Então o que você faz? Pensa no teu pai. Me diz 3 sentimentos que aparecem. Sem pensar, sem julgar. Se a pessoa estiver bem calibrada com suas dores emocionais, ela vai conseguir dizer para si mesma, olha, eu estou sentindo raiva, eu sinto mágoa, eu sinto um afastamento do meu pai. Quando a pessoa está muito polidinha ou ainda não está muito bem sintonizada com suas verdades, ela costuma dizer, amor, carinho, companheirismo. Né? Aí eu, o que você está fazendo na terapia então, mano? Porque assim, parece que sua vida com o pai e mãe estão ótimas, né? E tem cliente, cara, que a gente tem que espremer para ver se sai alguma coisa ali. Eu demoro, assim, às vezes 1, 2, 3 sessões para desmontar um sistema de defesa. Porque a pessoa tem que ser verdadeira. Senão não tem terapia, não. E aí depois eu faço o mesmo exercício com tua mãe. Pense na tua mãe. Me diga 3 sentimentos que aparecem. Me aparece raiva, me aparece abandono, me aparece remorso. E por que eu peço elas para entrar em contato com estes sentimentos? Porque se terapia significa cura, nós estamos buscando ferida, filhão. Nós estamos buscando ferida. Se só tem sentimento bom atrelado a essas 2 figuras, não tem ferida, então não tem o que tratar. Então eu quero que vocês hoje façam as suas próprias anamneses. Senta e começa a escrever. Primeiro, começa por aqui, pai e mãe. Escreve o nome do teu pai, 3 sentimentos abaixo que você sente por ele. Escreve o nome da tua mãe, 3 sentimentos abaixo que você sente por ela. E aí você começa a conectar as relações de causa e efeito. Tá aqui, ó. Você começa a perceber o seguinte, olha, eu sinto um afastamento do meu pai. Eu sinto uma tristeza. Eu queria ter tido um pai mais amoroso, mais presente. Meu pai foi muito afastado. Pronto. Começa a fazer as correlações agora. Porque, veja bem, existe um homem na sua vida que você queria que fosse mais próximo. Queria ter se sentido mais amado por ele. Portanto, significa que não se sentiu amado. Aqui a gente já desenvolve. Pode ter problema de autoestima. Pode ter problema de insegurança. Por quê? Porque você se questiona sobre si mesmo. Será que eu não fui bom o suficiente? Será que ele não me amou porque eu não tenho muito valor? E tem gente que vai pensar, Nuno, mas isso não tem muita lógica. Filhão, os sentimentos seguem uma lógica diferente. Qual é a lógica que tem um marmanjo de 100 quilos ter medo de barata?
tem nenhuma lógica, mas os sentimentos têm uma lógica própria. É igual a questão feminina. Ah, por que a mulher busca o cara mal? Né? Para nós homens é o seguinte, olha, se a mulher é mal, eu vou embora, para que eu quero ficar com ela? Agora, para a mulher é o seguinte, olha, se o cara é mal, pelo menos com ele eu tô protegido. Porque se ele é mal comigo, imagina com meus inimigos, minhas inimigas. Então é o seguinte, não estou dizendo que toda mulher quer o cara mal, mas o cara mal, ele porta uma força que vai dar uma certa segurança para ela. E algumas mulheres querem pagar o preço para ficar com esses caras. Agora, tem lógica um negócio desse? Falando no sentido da lógica matemática, não, mas na lógica afetiva, tem. Então é o seguinte, os sentimentos têm uma lógica diferente. E é muito difícil você tratar essa lógica emocional usando a sua lógica racional. Por exemplo, o cliente, quando ele está no processo, tentando justificar os comportamentos que ele teve, ele geralmente trava. Eu preciso cortar esses processos. Fala assim, olha, eu não te pedi para justificar. Eu estou te pedindo aqui para sentir. Consegue sentir a tristeza daquela criança? Consigo. Porque às vezes o cara está acessando aquela tristeza, aí ele começa a justificar. Ah, cara, não, mas minha mãe é assim mesmo, né? Tadinha dela, mas não sei o quê. Cara, calma, pô. Sente essa tristeza. Deixa vir, desaba um pouco. Chora, caralho. Então a terapia, como eu te disse, ela é quase que um filme revivido. E quando você vai ver um filme, você não pode ficar com esse senso crítico do dia a dia. Senão você não sente os efeitos do filme na tua alma, na tua psique. Então hoje eu quero que vocês comecem a elaborar esta anamnese para começar a analisar a sua biografia. Ou seja, de onde vem essas tristezas, de onde vem essa insegurança, de onde vem essas mágoas, de onde vem esse medo. Reveja suas experiências do ensino médio, reveja suas experiências da infância, reveja suas experiências com pai, com mãe, e comece a construir essas relações de causa e efeito. No sentido de, olha, realmente, toda vez... Cara, eu passei o ensino fundamental e o ensino médio inteiro, inibido, fechado dentro de uma casca, sendo oprimido pelos valentões, sendo oprimido pelas meninas bonitas. Aí você acha que essa timidez veio do nada? Porra, pelo amor de Deus, gente, não precisa ser gênio também. Então, assim, rastreia o fundo do negócio. Porque assim, ó, quando você chegou na escolinha, se você já chegou inibido, pode ser que você não teve um contorno afetivo bem feito em casa. Porque quando esse contorno afetivo ele é bem feito, geralmente a criança, ok, no primeiro dia de aula ela está inibida, que é o primeiro dia. Mas geralmente a criança rapidamente se adapta. Por quê? Porque ela sente a segurança fornecida pelo ambiente anterior. Então é o seguinte, olha, na escolinha eu posso passar por problemas, mas em casa meu pai resolve. Em casa meu pai cuida de mim, minha mãe resolve, então eu tô tranquilo. Ele sempre tem um chão, nunca se sentirá desamparado. E isso nos dá confiança para quê? Para andar em direção à vida. Agora veja bem, tudo isso que eu estou falando só pode ser feito diante de uma confissão séria. Se a anamnese significa trazer à tona o que já estava na sua memória, o que já estava lá, a anamnese só funciona se for uma confissão, se for verdadeira. Não existe cura fora da verdade. Não existe cura fora da verdade. Então, assim, ó, independente do que você sentiu, você tem que expressar. Eu já tive clientes que falaram assim, Nuno, meu pai, cara, me deu tudo. Trabalhava dia e noite por nós. Nunca faltou nada. Mas eu sinto como se eu não fosse amada. Eu sei que a forma dele amar é essa, mas eu sinto como se eu não fosse amada. Por quê? Porque aquela garotinha queria um pouco de afeto. Não só deste amor em forma de ação e proteção. Ela queria um pouco de afeto. Então, assim, a verdade momentânea dela era aquela. De sentir que não foi amada pelo pai. Apesar de psicologicamente ela entender, não, meu pai me amou demais. Só que eu queria um pouco de afeto. Então ela precisa assumir essa verdade, mesmo sabendo que não é uma verdade absoluta. E Carl Rogers dizia isso, olha, quando eu assumo o que eu sou, eu mudo. E é aqui que entra a questão da verdade e da mentira. Porque é o seguinte, olha, isso aqui eu garanto para vocês. Todo cliente que mente para si mesmo não tem sucesso na terapia. Não é tratado. Eu não disse que ele não é tratável. Ele pode se tornar tratável de um dia para o outro se ele conseguir assumir certas verdades. Mas enquanto ele mente para si mesmo, muito, muito difícil. Tanto que eu digo e repito, os transtornos mais difíceis de tratar são os transtornos de mitomania, onde a pessoa tem obsessão por mentira, e os transtornos atrelados a narcisismo. Porque o narcisista, ele também vive através da mentira. O narcisista, ele precisa do ego dele intacto. Então ele conta várias mentiras para proteger essa estabilização narrativa do ego. Sem falar que são pessoas extremamente egoístas, não estão dispostas a assumir erros. Então assim, ó, os transtornos atrelados à mentira são os mais difíceis de tratar. Existe aquela máxima bíblica, né, que só a verdade vos libertará, e na minha experiência é verdade. Por que acontece? Olha, vamos lá, vamos entender isso aqui.
A verdade, gente, é a realidade. A verdade é a realidade. A mentira é um afastamento dessa realidade. Por exemplo, é verdade que agora você está assistindo uma aula da escola? É verdade. É verdade que eu sou homem? É verdade. É verdade que eu estou em Belo Horizonte? É verdade. Mas se eu disser assim, não, é mentira. Bum, me afastei da realidade. Opa, peraí, então você está onde? Você percebe? Você percebe o quanto qualquer mentira te desloca da realidade? Por exemplo, como é que a pessoa consegue emagrecer? Quando ela assume, estou gorda. Pronto, se pregou na realidade. Estou gorda. Esta é a realidade. Essa é a verdade. Agora que eu sei que eu estou gordo, eu me movo. Eu ando. Por quê? Porque agora eu estou na realidade. Só é possível andar na realidade. Ou, por exemplo, putz, sou pobre. Ok. Agora o que eu faço para sair dessa? Quando você assume a verdade, cara, você se prega na realidade. E a realidade é o único chão seguro, de fato, para você pisar. Não tem outra coisa. Não importa se essa realidade for dolorosa ou não. É o único chão. Porque a mentira te afasta desse chão. Vamos imaginar esse exemplo aqui da pessoa gorda. Quando a pessoa diz, olha, estou gordo, ela se instalou na realidade. A segunda pergunta é, quero mudar isso? Se ela falar, quero, ok. Agora ela vai começar a andar para mudar aquilo. Agora imagina que a pessoa está lá, na realidade. Só que num dia ela se olha no espelho e fala assim, eu nem estou tão gorda assim. Se afastou. Por quê? Porque já que ela não está gorda, ela também não precisa fazer nada para mudar. Pode continuar comendo as mesmas coisas, pode continuar matando os treinos, pode continuar dormindo mal, pode continuar abusando de drogas e outras coisas. Por quê? Porque já que ela está bem, a questão emocional é a mesma coisa. Tipo assim, olha, aquele evento lá com teu pai te magoou. Cara, magoou. Pronto. Daqui a gente sabe andar. Aquele evento te magoou e mesmo magoando a pessoa, não. Olha, se não, então não precisa fazer nada naquele setor, né? Não precisa não. E assim vai. Então, por exemplo, a mentira, ela te afasta da realidade. Esse é o primeiro sintoma, cara. Todo mundo conhece alguma pessoa mentirosa. E você olha pra vida daquela pessoa, bicho, é desgraça pra tudo quanto é lado. E tipo assim, não tô falando de dinheiro, gente. Eu já atendi assim, esses multimilionários aqui de supermercado de BH. O cara era assim, porra, narcisista maluco, dinheiro pra caralho, mas assim, sofrimento pra caralho. A vida toda arrebentada, toda desgraçada, assim, e o cara não tinha o domínio de mudar nada. Nada. Por quê? Encoberto de mentiras. Mentiras para si mesmo, mentira para os outros, mentira para a mulher, mentira para os filhos. Então, a primeira coisa que a mentira faz é te afastar da realidade. E uma vez afastado da realidade, você perde o poder de mudá-la. Lembra do que eu estou falando aqui do cara gordo? Quando ele assume que ele é gordo, ele muda. Gente, eu só levei uma vida séria de estudos quando eu assumi que eu era burro e arrogante. Eu, depois de tomar um certo esporro, passar por uma certa humilhação, e às vezes a humilhação é pedagógica, você olha pra si mesmo, eu olhei pra mim mesmo e falei assim, caralho, mano, eu tô opinando sobre coisas que eu nunca li na vida. Eu nunca estudei na vida, gente. Eu sou burro. Caralho, eu sou burro mesmo, hein? Só que quando eu me instalei nessa realidade, eu falei, agora eu ando. Ou seja, agora eu consigo me tornar inteligente. Inteligência é treinável. Então quando eu encarei aquela verdade, eu falei, caralho, é mesmo, eu sou burro, né? Caralho, burro e arrogante. Mas vamos mudar esse cenário. Aos pouquinhos a gente vai fazendo um trabalho, né? Vai deixando de ser tão burro assim, vai estudando realmente a sério, vai sendo sincero consigo mesmo. Lembra da confissão? É ser sincero consigo mesmo, né? Porque o ser humano ele não consegue portar em si uma verdade absoluta. Então, o mais próximo que nós temos da verdade é a sinceridade. Agora, voltando para cá. Quando você mente, você se afasta da realidade. Você perde a capacidade de mudá-la. E naturalmente você vai se encher de remorso. Remorso tem a ver com remorder, né? Que é morder a mesma ferida de uma forma que ela nunca se cicatriza. Então, por exemplo, uma pessoa tímida, ela tá lá cheia de traumas, ela precisa assumir que aqueles traumas doeram, ela precisa acessar aquele sentimento que machucou ela, de alguma forma digeri-lo, colocar para fora, transmutar em alguma outra coisa. E quando ela não faz isso, ela se enche de remorso, porque ela vai olhar para aqueles momentos com a sensação da incapacidade de mudá-los. Não só os momentos do passado. A sensação de incapacidade de mudar também o aqui e o agora. E o perigo disso, gente, é que você entra num sistema
eu vou até sublinhar aqui embaixo, de autopiedade e vitimismo. Porque você começa a ficar com raiva de Deus, você começa a ficar com raiva da vida, você começa a ficar com raiva do universo, né? E você vai dizer coisas como o seguinte: ai, nossa, eu só queria uma menininha aqui para amar lá à tarde. Será que é pedir demais? Será que eu joguei pedra na cruz, meu Deus do céu? Eu só queria ser um pouco mais confiante. Eu só queria ser um pouco mais desinibido. Nossa, eu só queria ter um pouco mais de amigos, esses amigos merda que eu tenho. Gente, tudo isso é remorso e autopiedade misturado. E fruto das verdades que você não assume para você mesmo. Porque é aquilo, quanto mais mentira você conta, mais afastado da realidade você fica. E menos capacidade de modificar essa realidade você tem. Lembre-se sempre da história do gordo ou do obeso mórbido. Enquanto o cara não assume, olha, eu tenho um vício em comida, eu tenho problema com comida, problema sério com comida, ele não muda. É só você olhar para aquele seriado, Quilos Mortais. Cara, o que mais me impressiona naquele seriado é o auto-engano das pessoas. A mulher com 300 quilos falando o seguinte: ah não, mas é porque ao longo do dia eu como pouco. E aí chega no final do dia, eu como um pouco mais. O médico pensa na hora, fala assim: minha filha, para com isso, bicho. Não tem como ficar deste tamanho fazendo isso que você está falando. Você faz outra coisa completamente diferente. Você faz várias refeições no dia, todas elas para se empanturrar, todas elas cheias de açúcar, cheias de gordura, cheias de merda. E enquanto você não assumir este vício com comida ou qualquer outro vício, você não consegue mudá-lo. Então aquele programa Quilos Mortais, ele é um exemplo de como, quanto mais mentira a pessoa conta para si mesmo, mais doente ela fica. E menos capacidade de mudar aquele estado ela tem. Porque os que mudam mesmo este quadro de obesidade mórbida, eles aceitam. Fala, caralho, realmente, eu tenho problema com comida, eu preciso mudar isso aqui. Minha vida tá toda arrebentada e eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso voltar a sonhar. Eu preciso voltar a ter amigos. Eu preciso voltar a ter projetos. Eu preciso voltar a ter amores. Eu preciso voltar a ter sonhos. E enquanto eu não voltar a ter essas coisas, eu vou continuar compensando isso na comida. Então veja bem, gente, a verdade te liberta. Quando você aceita essa verdade e abraça ela, por mais dolorosa que seja, assumir que é um viciado é foda. Assumir que é medroso é foda. Assumir que você tem medo de mulher é foda. Assumir que você tem medo de falar em público, cara, é osso. Mas é a verdade. Não tem outro jeito de mudar. Carl Rogers falava isso, olha, quando eu me assumo, e assumir tem a ver com isso, acolher, amar. Quando eu me assumo, eu mudo. Só aí eu tenho a capacidade de mudar. Então aqui eu estou listando para vocês os malefícios da mentira, porque, cara, eu não quero nenhum aluno meu vendo isso aqui não, pelo amor de Deus. Outra coisa que a mentira faz, um estado de alerta constante, um estado de ansiedade constante. Por quê? Porque todo mentiroso vive com a sensação de, olha, a qualquer momento podem me descobrir. A qualquer momento podem me desmascarar. Porque o mentiroso sabe que ele está usando máscaras. E ele tem medo que as pessoas enxerguem por trás dessas máscaras. Então, assim, ó, o mentiroso viver com medo e ansioso é quase um sinônimo. É quase um sinônimo. E o cara transmutar essa ansiedade, esse medo em vícios, em compulsões, em neuroses, é daqui para ali, irmão. É daqui para ali. As pessoas dizem que a depressão é o mal do século. Eu discordo. A mentira é o mal do século. A maioria dos transtornos emocionais que eu vi, que eu trato na clínica, eles são tratados com a verdade, assumindo essas verdades. Por quê? Porque até então, mesmo sem perceber, a pessoa estava mentindo para si mesma. E, diante deste estado de alerta, de perigo, também acompanha uma coisa, que é o seguinte, olha, baixa autoestima. A pessoa mentirosa, ela sabe que ela mostra uma vida falsa. Se ela mostra uma vida falsa, ela sabe qual é a verdadeira. E ela sabe a discrepância que tem entre a vida que ela conta e a vida que ela realmente tem. Então, apesar das máscaras dela serem muito boas, o estado existencial dela é de baixa autoestima. Ela acredita que ela realmente é pouco. Caso contrário, por que ela mentiria? Então, uma das funções da mentira é o que? É nos vangloriar. Então, tipo assim, fulano, pra onde você foi pras férias? E vamos supor, eu vou pro Rubim, que é minha terra natal, uma cidade de 8 mil habitantes. Se eu tivesse uma baixa autoestima e sentisse que ir pro Rubim me inferiorizaria, eu ia dizer o quê? Não, porque eu fui para as Maldivas nas minhas férias, não, porque eu fui para Paris, porque eu fui para Fernando de Noronha. E por que eu tô contando essa mentira? Porque eu tenho um problema de baixa autoestima. No sentido de o que vão achar de mim se eu contar que eu passei as férias no Rubim. Tá me entendendo? Então, assim, olha, todo mentiroso, por natureza, também tem baixa autoestima. Porque ele precisa mentir para inventar algo
que vai encobrir a personalidade real dele. Portanto, ele acha que essa personalidade real não tem tanto valor assim. Mesmo que ele não perceba este processo. Então, galera, eu vou encerrar a aula por aqui, já tá ficando muito densa. Ah, tá. Por que eu escrevi verdade aqui? Porque é o seguinte, olha, a verdade é a antítese disso aqui tudo. A verdade é a única forma de se curar, é a única forma de se libertar, é a única forma de sair do remorso, é a única forma de assumir sua vida por completo e mudá-la. Nós vamos entrar nesses dois conceitos mais pra frente, mas por hora, a aula é essa, está entregue. Até a próxima aula, meus caros.